Vocês acreditam em milagres? No calor da nossa fé brasileira, a oração pode transformar vidas, curar corpos e restaurar almas em segundos. Vamos falar sobre isso. Senhoras e senhores, a oração é uma ferramenta poderosa e transformadora. Ela alcança profundamente a alma, tocando lugares que a medicina e a intervenção humana jamais poderiam alcançar. Frequentemente, falamos de cura como se fosse algo que acontece apenas por meios físicos, por meio de médicos, remédios ou cirurgias. Certamente, Deus nos abençoou com esses caminhos de cura. Quero falar sobre a cura que vem da oração. Uma oração que pode curar doenças em questão de segundos, que vai além das limitações do nosso entendimento humano e toca o próprio coração de Deus. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você crê em milagres e inscreva-se no canal. Fique até o final para uma surpresa que vai tocar seu coração. Vivemos em um mundo cheio de sofrimento. Vemos isso todos os dias nos rostos de nossos entes queridos, nas comunidades ao nosso redor e nos cantos silenciosos de nossos próprios corações. Doenças, dor e angústia parecem ser fardos inevitáveis que carregamos. E, no entanto, em meio a esse sofrimento, há uma promessa. Uma promessa que vem diretamente da boca de Deus. E essa promessa é que Ele é o grande médico. Ele é aquele que pode curar o que mãos humanas não conseguem curar. Ele é aquele que tem poder sobre todas as coisas, incluindo doenças e enfermidades. E se ousarmos acreditar, Ele pode curar doenças em questão de segundos. Muitos perguntaram: a oração pode realmente curar? Pode ser tão poderosa assim? Bem, meus amigos, a resposta é sim. Pode. As Escrituras nos dizem em Tiago 5, versículos 14 e 15: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Agora quero deixar isso bem claro. A oração não é uma espécie de encantamento mágico, não é uma mera forma de pensamento positivo. A oração é uma conversa com o Todo-Poderoso, uma comunhão com aquele que criou o universo e tudo o que nele há. É mais do que apenas pedir por cura. É um ato de fé, de confiança no poder e na autoridade de Deus para fazer o que não podemos. Quando oramos com fé, alinhamo-nos com a vontade de Deus. E essa vontade é sempre trazer cura e restauração. Mas muitas vezes, subestimamos o poder da oração. Vamos a Deus com pequenos pedidos, esperando pequenas respostas. Pedimos por cura, mas duvidamos se Deus pode realmente curar em um instante. Pedimos por paz, mas nos perguntamos se ela virá. E, no entanto, Deus está esperando que peçamos com ousadia, que cheguemos a Ele com confiança e acreditemos que Ele pode realizar o impossível. Quero que saibam, meus amigos, que quando oram com fé, algo incrível acontece. Deus age. Ele age de maneiras que transcendem o tempo e o espaço. Ele age de formas que nosso entendimento limitado não pode compreender. E sim, Ele pode curar doenças em segundos. Tomemos, por exemplo, a história da mulher com hemorragia. Essa mulher sofreu por 12 longos anos. Ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, mas ninguém pôde ajudá-la. Ela estava desesperada. Ouviu que Jesus estava passando por ali e, em seu desespero, abriu caminho através da multidão. Ela disse: Se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curada. E o que aconteceu? Ela estendeu a mão e tocou a orla de seu manto, e imediatamente o sangramento parou. Jesus, sabendo que poder havia saído dele, virou-se para ela e disse em Marcos 5, versículo 34, Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Naquele momento, a oração dela, sua fé desesperada,
foi respondida em um instante. Não foi o toque que a curou, foi sua fé, sua crença de que Jesus podia curá-la. E, meus amigos, esse mesmo Jesus está aqui hoje. Ele ainda é o grande médico e continua no negócio de curar. Curte o vídeo agora, comente fé e se inscreva para não perder as revelações incríveis que temos até o último segundo. A oração da fé, a fé que acredita no poder de Deus para curar, pode trazer resultados instantâneos. Mas permitam-me advertir, esse tipo de oração exige mais do que apenas palavras. Exige um coração totalmente rendido a Deus. Exige uma vida alinhada com sua vontade. Vejam, a oração não é apenas pedir o que queremos. É buscar a vontade de Deus acima da nossa. É confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos por que certas coisas acontecem em nossas vidas. Quando oramos dessa maneira, com um coração completamente entregue a Ele, convidamos seu poder de cura a fluir livremente em nossas vidas. Alguns de vocês podem estar pensando, mas eu já orei antes e não vi a cura que pedi? Eu entendo isso. Sei que às vezes a resposta às nossas orações não é o que esperamos ou quando esperamos. Mas isso não significa que Deus não está agindo. Não significa que Deus os abandonou. Significa apenas que o tempo dele é diferente do nosso. As Escrituras dizem, em Isaías 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes Deus cura em um momento e às vezes Ele cura ao longo do tempo. Mas, seja instantaneamente ou por um processo, sua cura é sempre completa. Sua cura é sempre perfeita. E é sempre para o nosso bem. Vejam, a cura de Deus não é apenas sobre curar nossos corpos. É sobre curar nossas almas. É sobre nos alinhar com sua vontade perfeita. E às vezes, isso exige uma jornada. Uma jornada onde aprendemos a confiar nele mais profundamente. Onde aprendemos a depender de sua força e onde aprendemos a render nossa própria vontade à dele. Quero compartilhar com vocês a história de um homem que experimentou esse tipo de cura. Seu nome era Naamã, e ele era um poderoso comandante do exército da Síria. Ele tinha lepra, uma doença considerada incurável na época. Ouviu que havia um profeta em Israel, chamado Eliseu, que poderia curá-lo. Então, foi procurá-lo. Quando chegou, Eliseu nem saiu para encontrá-lo. Em vez disso, enviou um mensageiro com uma instrução simples. Vá lavar-se 7 vezes no Rio Jordão e você será curado. Naamã ficou furioso. Ele esperava algo grandioso, algo espetacular. Queria uma demonstração dramática de poder, mas em vez disso, foi-lhe dada uma instrução simples que não fazia sentido para ele. Seus servos o encorajaram a seguir as palavras do profeta. E finalmente, em obediência, Naamã mergulhou no rio 7 vezes. E na 7ª vez, ele foi completamente curado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Essa história nos ensina uma lição poderosa. Às vezes, a cura que recebemos não vem da maneira que esperamos. Às vezes, os métodos de Deus são diferentes dos nossos. Mas no final, seus caminhos são sempre os melhores. Quando nos rendemos à sua vontade, quando obedecemos às suas instruções, mesmo quando não fazem sentido para nós, abrimos a porta para que seu poder de cura flua em nossas vidas. Quer sentir o poder da cura? Comente amém, dê like e inscreva-se. Tem algo especial esperando por você no final deste vídeo. Há outro aspecto da oração que devemos entender. A oração que cura não apenas nossos corpos físicos, mas também nossas feridas emocionais e espirituais. Muitos de nós carregamos fardos de culpa, vergonha, raiva e falta de perdão. Essas feridas podem ser tão prejudiciais, se não mais, do que doenças físicas. Mas a boa notícia é que a oração
também pode curar essas feridas. Jesus disse em Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Ele não disse, eu vos darei descanso depois que vocês resolverem tudo. Ele não disse, eu vos darei descanso depois que vocês se curarem. Não, ele disse, venham a mim e eu vos darei descanso. Quando vamos a Jesus em oração, convidamo-lo a curar não apenas nossos corpos, mas também nossos corações. Se vocês estão lutando com dor emocional, se estão carregando um fardo pesado, quero que saibam que a oração é a chave para encontrar liberdade. É a chave para experimentar a paz que só Deus pode dar. Quando oram, vocês convidam Deus a entrar em sua situação e trazer cura ao seu coração ferido. E assim como Ele cura doenças físicas, Ele pode curar as cicatrizes emocionais deixadas por mágoas, rejeições e decepções do passado. Portanto, meus amigos, encorajo-os hoje a orar com ousadia e com fé. Não duvidem do poder da oração. Não limitem a capacidade de Deus de curar, mesmo nas situações mais impossíveis. Acreditem que Ele é capaz e confiem que Ele os curará em seu tempo, à sua maneira. Pois quando oramos com fé, quando invocamos o nome do Senhor, não há doença, enfermidade ou ferida grande demais para seu toque de cura. Deus está nos chamando a vir a Ele com corações abertos, a confiar em seu poder de cura e a acreditar que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que responde à oração. E Ele é o Deus que, mesmo agora, está pronto para curá-los, restaurá-los e torná-los completos. Tudo o que Ele pede é que venham a Ele com fé, com um coração cheio de confiança e uma vida rendida à sua vontade. A oração não é apenas um ritual ou uma rotina. É um convite para encontrar o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Não é um ato passivo. É uma conversa transformadora que altera a vida com aquele que detém o poder sobre a vida, a morte, a saúde e a doença. Há muitas vezes em nossas vidas em que nos sentimos impotentes, quando estamos cercados pelos pesados fardos da doença, da dor ou do desespero. Nessas horas, é fácil sentir que estamos completamente sozinhos, que ninguém pode realmente entender a profundidade de nosso sofrimento. Mas a oração é a chave que abre a porta para a ajuda e a cura divinas. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com o Criador, que nunca está distante, nunca indiferente à nossa dor. É importante entender que a oração não é apenas uma série de palavras ditas por hábito ou dever. É uma força poderosa que atrai o poder infinito de Deus. De fato, a oração é um convite para nos alinharmos com o coração de Deus. Por meio da oração, não apenas pedimos cura ou intervenção. Reconhecemos a soberania de Deus e sua capacidade de agir de maneiras milagrosas, mesmo quando nosso entendimento é limitado. A oração não é apenas uma forma de comunicação. É uma interação com o divino. Por meio da oração, liberamos nossos fardos nas mãos do Criador. Há algo profundamente transformador nesse ato de liberação. É o ato de entregar nossas preocupações, nossos medos, nossas doenças e nossa fragilidade nas mãos daquele que é capaz de curar e transformar. Antes de mergulharmos, clique em gostar, comente Deus cura e inscreva-se. Não saia, pois o final vai te surpreender. O próprio ato de orar é um exercício de fé. É dizer, eu não posso fazer isso sozinho, mas acredito que tu, ó Senhor, és mais do que capaz de curar, restaurar e renovar. Quando oramos, abrimos-nos à vontade de Deus, mesmo quando não entendemos completamente qual pode ser essa vontade. Confiamos que Ele sabe o que é melhor para nós, que Ele vê o quadro maior e que seu amor por nós é tão profundo que seu plano é sempre para nosso bem supremo.
Nesse sentido, a oração não é sobre forçar Deus a nos dar o que queremos, mas sobre convidá-lo a realizar sua vontade em nossas vidas, confiando que seu caminho é sempre melhor que o nosso. A oração nos coloca em uma posição de humildade, reconhecendo que não estamos no controle, mas que Ele está. Mas aqui está uma bela verdade. Quando vamos a Deus em oração, Ele não nos rejeita. Ele ouve. Ele escuta cada clamor, cada súplica, cada sussurro. A oração não é uma conversa unilateral. Deus não está distante ou alheio ao nosso sofrimento. Pelo contrário, Ele está presente, intimamente envolvido e ansioso por nos trazer cura, não apenas física, mas também emocional e espiritual. Nos momentos em que estamos no nosso ponto mais baixo, quando estamos sobrecarregados pelo peso de nossas circunstâncias, Deus está pronto para intervir, muitas vezes de maneiras que excedem nossas expectativas. A Bíblia está repleta de histórias de oração, mudando o curso de vidas, trazendo cura aos doentes e até ressuscitando os mortos. A oração é o fio que nos liga ao poder do divino. Pense nas inúmeras vezes nas Escrituras em que a oração trouxe cura, como quando Moisés orou em favor dos israelitas, ou quando Elias orou para que a chuva parasse, e depois orou novamente para que ela começasse. No Novo Testamento, vemos o próprio Jesus orando, invocando o Pai para curar os enfermos, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Se a oração tinha tanto poder na vida desses santos e na vida de Jesus, quanto mais poder a oração tem para nós hoje. A realidade é que a oração é transformadora. Ela tem o poder de nos mudar de dentro para fora. Pode transformar nossos corações de pedra em corações de carne. Pode suavizar nossos espíritos endurecidos e nos abrir ao poder curador de Deus. A oração restaura nossa esperança, renova nossa fé e nos dá coragem para enfrentar qualquer provação que possamos estar suportando. Vejam, a oração não apenas muda nossas circunstâncias externas, ela nos muda, altera a forma como vemos nossas provações. Abre nossos olhos para ver que Deus está conosco, mesmo no meio da tempestade. Ajuda-nos a confiar que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver o caminho adiante. Vamos juntos? Deixe um 2 nos comentários, inscreva-se e curta o vídeo. Fique até o fim para um momento que mudará sua vida. A oração nos convida a liberar nosso controle, nossos medos e nossas ansiedades nas mãos daquele que é mais do que capaz de lidar com eles. Nos convida a deixar de lado as coisas que nos sobrecarregam e a confiar que Deus curará, proverá e nos conduzirá através da escuridão. A verdade incrível é que a oração pode curar doenças em segundos, porque quando oramos, conectamos-nos a um poder que não é limitado por tempo ou espaço. Deus não é limitado pelas coisas que nos limitam. Ele é capaz de curar instantaneamente, transformar em um momento, alcançar profundamente nossos corpos, almas e espíritos e trazer o tipo de cura que nenhum esforço humano pode replicar. A oração nos convida ao reino do sobrenatural, onde Deus opera além das leis naturais do nosso mundo. É onde os milagres acontecem, onde as doenças são curadas, onde a fragilidade é restaurada. Ao entrarmos em oração, reconhecemos que o Deus de toda a criação, aquele que nos formou, aquele que conhece cada fio de cabelo em nossa cabeça, é o mesmo que pode nos curar, restaurar e livrar de todo o mal. A oração nos conecta ao próprio coração de Deus. E nessa conexão, há cura, há poder, há transformação. Portanto, digo a vocês, não subestimem o poder da oração. Não pensem nela como um ato passivo ou sem poder. A oração é a arma mais poderosa que temos neste mundo. É o meio pelo qual nos conectamos à fonte suprema de cura. A oração muda as coisas, muda a nós, muda o mundo.
E quando oramos com fé, acreditando verdadeiramente na capacidade de Deus de curar, não há nada, absolutamente nada, que possa impedir seu poder. A cura pode acontecer em um piscar de olhos. E no momento em que abrimos nossos corações a Deus e invocamos seu nome, encorajo-os hoje, amigos, a tomar posse desse dom poderoso. Deixar que ele transforme suas vidas. Deixem que ele cure seus corações. Deixem que ele traga a paz e a restauração que vocês desejam. Que a oração seja o caminho pelo qual Deus age em suas vidas, trazendo cura, esperança e uma conexão mais profunda com sua presença. Não há nada grande demais para Deus lidar, nenhuma doença grande demais para Ele curar, e nenhuma oração pequena demais para Ele responder. Quando oramos, abrimos a porta para o milagroso se desdobrar. E nesse momento, experimentamos o poder da cura de Deus de maneiras que nunca pensamos ser possíveis. A oração, como discutimos, é uma ferramenta poderosa e transformadora. Mas não é apenas o ato de orar que traz cura. Não. A chave para desbloquear o poder milagroso da oração está na fé. O poder da oração é inseparável do poder da fé. Quando oramos, não estamos apenas falando palavras ao vento. Não, meus amigos, estamos falando com o Criador do universo. E devemos vir diante dele com um coração cheio de fé, acreditando que ele tem o poder de curar, restaurar e transformar. A fé é o ingrediente vital na oração. Sem fé, a oração torna-se um ritual vazio, uma mera formalidade. Mas quando oramos com fé, algo extraordinário acontece. Entramos em um reino de possibilidades onde o poder de Deus age de maneiras que não podemos imaginar. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Este versículo é claro. A fé é essencial em nosso relacionamento com Deus, especialmente quando se trata de oração. Devemos acreditar que Deus não apenas existe, mas que Ele é capaz e deseja recompensar aqueles que o buscam fervorosamente com um coração cheio de confiança em sua bondade e poder. As Escrituras estão cheias de exemplos que demonstram o poder da fé na oração. Um dos mais marcantes é a história da mulher com hemorragia. Por 12 longos anos, ela sofreu com uma doença que nenhum médico pôde curar. Ela tentou de tudo, gastou todo o seu dinheiro, mas nada funcionou. Ela estava desesperada e, ainda assim, tinha fé. Ela acreditava que, se pudesse apenas tocar a orla do manto de Jesus, seria curada. Quando ela abriu caminho pela multidão e estendeu a mão para tocar seu manto, Jesus sentiu o poder sair dele e virou-se para dizer, em Marcos 5, versículo 34, Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Notem que não foi apenas o toque físico que a curou. Foi sua fé. Jesus disse, a tua fé te salvou. Não foi sua ação que trouxe a cura, foi sua crença. Naquele instante, sua oração foi respondida porque ela acreditava, sem sombra de dúvida, que Jesus tinha o poder de curá-la. E naquele exato momento, sua doença desapareceu. A fé da mulher no poder de Jesus Cristo para curar foi o catalisador que liberou sua cura. Da mesma forma, vemos o poder da fé na história do centurião que veio a Jesus pedindo a cura de seu servo. O centurião, um oficial romano, entendia de autoridade. Ele sabia que se Jesus apenas dissesse a palavra, seu servo seria curado, mesmo à distância. Jesus ficou maravilhado com a fé do centurião, dizendo, em Mateus 8, versículo 10, Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E o que aconteceu? Jesus falou a palavra, e o servo foi curado naquele mesmo momento. O poder de Deus agiu por causa da fé do centurião, que acreditava que Jesus tinha a autoridade para curar com apenas uma palavra.
Não foi a posição do centurião, não foi seu poder, não foi sua riqueza que trouxe o milagre, foi sua fé. Ele tinha a confiança de que Jesus era quem dizia ser e que Jesus podia fazer o que dizia que podia fazer. Sua fé abriu a porta para o poder de cura de Deus. Isso nos ensina que a oração, quando apoiada por uma fé genuína, pode trazer mudanças milagrosas, mesmo em situações que parecem impossíveis. Quando vamos a Deus em oração com fé, não estamos pedindo com incerteza ou dúvida. Estamos pedindo com a certeza de que Ele é capaz de fazer mais do que jamais poderíamos pedir ou imaginar. A fé, meus amigos, não é apenas acreditar na possibilidade do poder de cura de Deus. É acreditar na certeza disso. Muitas vezes, oramos com um toque de dúvida, incertos se Deus realmente nos curará, incertos se Ele responderá à nossa oração. Mas as Escrituras nos dizem que devemos vir a Deus com fé sem vacilar. Em Tiago 1, versículo 6, está escrito: Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para outro. Essa pessoa não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Este trecho é um lembrete de que nossa fé deve ser inabalável. Devemos nos aproximar de Deus com confiança, acreditando que Ele tem o poder de curar, restaurar e tornar completo. A dúvida é o inimigo da fé. E a dúvida pode bloquear o fluxo do poder de Deus em nossas vidas. Em Mateus 21, versículo 22, Jesus diz: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Este versículo é uma promessa. É uma promessa de que Deus responderá às orações daqueles que creem. Não se trata do comprimento ou da eloquência de nossas orações. Trata-se da força e da sinceridade de nossa fé. Quando cremos nele, quando confiamos que ele é capaz, quando viemos diante dele com um coração cheio de fé, podemos estar certos de que ele responderá às nossas necessidades. Mas também devemos lembrar que a fé não é um meio de manipular Deus para nos dar o que queremos. Muitas vezes, tratamos Deus como um gênio, pensando que, se tivermos fé suficiente, podemos obter qualquer coisa que desejarmos. Mas a fé não é sobre dobrar a vontade de Deus à nossa, é sobre alinhar nossa vontade com a dele. Quando oramos com fé, rendemo-nos à vontade de Deus, confiando que seu plano para nossas vidas é muito maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. O poder da fé não está no resultado que esperamos, mas na confiança que temos na bondade e fidelidade de Deus. A fé também tem o poder de curar não apenas doenças físicas, mas também feridas emocionais. Muitos de nós carregamos cicatrizes emocionais profundas, feridas que passam despercebidas pelos outros, mas pesam muito em nossos corações. Essas feridas podem ser tão debilitantes quanto qualquer doença física. Mas quando oramos com fé, abrimos-nos ao poder de cura de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Convidamos Ele aos lugares quebrados, e Ele começa o trabalho de restauração. A fé e a oração são a chave que desbloqueia a capacidade de Deus de curar não apenas o corpo, mas também a alma. Há uma verdade notável sobre a fé na oração que devemos entender. O objeto de nossa fé é mais importante do que a quantidade de nossa fé. Não se trata de quanta fé temos. Trata-se de onde essa fé é colocada. Jesus diz, em Mateus 17, versículo 20, Se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Não é o tamanho de nossa fé que importa, é o objeto de nossa fé. Se nossa fé estiver colocada no Deus Todo-Poderoso e Onisciente, então mesmo a menor quantidade de fé pode mover montanhas. Nossa fé, na capacidade de Deus de curar, restaurar e tornar completo, é o que libera seu poder em nossas vidas. Não é a grandeza de nossa fé
que torna a cura possível. É a grandeza daquele em quem colocamos nossa fé. A Bíblia nos diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, em Efésios 3, versículo 20. Nossa fé, por menor que seja, pode trazer mudanças milagrosas quando colocada nas mãos do Todo-Poderoso. Portanto, exorto-os hoje, meus amigos, a orar com fé. Não duvidem da capacidade de Deus de curar, restaurar e transformar. Não se aproximem dele com um coração hesitante, imaginando se ele responderá. Venham diante dele com a confiança de que ele é capaz, com a crença de que ele agirá em seu favor e com a confiança de que seu plano é sempre perfeito. Quando oram com fé, vocês abrem a porta para que Deus haja em suas vidas de maneiras que não podem imaginar. Sua fé nele, por menor que seja, tem o poder de curar doenças, restaurar relacionamentos quebrados e trazer paz a corações perturbados. Portanto, orem com fé e vejam Deus agir de maneiras milagrosas. Quando falamos de oração, especialmente oração por cura, é essencial que entendamos a verdade profunda de que a vontade de Deus é a base sobre a qual tudo repousa. A cura, assim como todas as outras bênçãos na vida cristã, não é sobre o que queremos ou exigimos de Deus, é sobre alinhar nossos corações com a vontade perfeita de Deus. É crucial que entendamos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sua vontade para nossas vidas excede em muito qualquer coisa que possamos imaginar, e devemos nos aproximar dele em oração com a confiança de que ele sabe o que é melhor. Deixem-me dizer isso claramente. A cura não é apenas uma questão de obter o que pedimos. É uma questão de buscar a vontade de Deus acima da nossa. Quando vamos a Deus em oração, especialmente ao buscar cura, devemos lembrar que Deus é soberano. Ele é onisciente, todo-poderoso e todo-sábio. Não há nada fora de seu controle. Não há nada que escape ao seu olhar. Cada fio de cabelo em nossas cabeças é contado por Ele. Cada momento de nossas vidas é conhecido por Ele. E, embora nem sempre possamos entender as razões por trás de suas ações, devemos confiar que seus caminhos são mais altos que os nossos e seus planos são perfeitos. No jardim do Getsêmani, o próprio Jesus modelou esse princípio para nós. Enquanto orava antes de sua prisão, sabendo do sofrimento que o aguardava na cruz, ele orou em Mateus 26, versículo 39. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, em sua humanidade, pediu que o cálice de sofrimento fosse removido, mas ele também se submeteu completamente à vontade do Pai. Não como eu quero, mas como tu queres. Jesus confiou na vontade de seu Pai, mesmo quando isso significava suportar uma dor e sofrimento inimagináveis. Esse é o mesmo pensamento que devemos ter em nossas próprias orações. Quando oramos por cura, pedimos, cremos e esperamos, mas também devemos estar dispostos a submeter nossos desejos à vontade de Deus. Devemos confiar que seu propósito para nós é muito maior do que nosso alívio ou conforto imediato. Às vezes, a cura de Deus vem instantaneamente e poderosamente, exatamente como esperamos e oramos. Outras vezes, a cura pode vir mais lentamente, de maneiras que não entendemos completamente. Às vezes, a cura pode não vir da maneira que esperamos. Mas a certeza que temos como crentes é que a vontade de Deus é sempre boa. Ele não é uma divindade distante e indiferente que ignora os clamores de seu povo. Não, ele é um Pai amoroso e está sempre trabalhando para nosso bem, mesmo quando não podemos ver isso. No livro de Romanos, somos lembrados de que a vontade de Deus é sempre para nosso bem supremo. Em Romanos 8, versículo 28, está escrito:
sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é uma promessa que devemos segurar firmemente, especialmente quando enfrentamos doenças, enfermidades ou sofrimento. Quando oramos por cura, devemos confiar que Deus está trabalhando para nosso bem, mesmo que seu método de cura não esteja alinhado com nossos próprios desejos ou expectativas. Deixem-me lembrar-lhes hoje que a fé não é uma coisa passiva, é uma força dinâmica e ativa. A fé não é apenas acreditar na existência de Deus, é confiar em sua capacidade de curar, restaurar e realizar milagres em nossas vidas. Quando oramos por cura, não se trata apenas de esperar que algo aconteça. Não, trata-se de crer com cada fibra do nosso ser que Deus é capaz de fazer o impossível, que Ele pode curar toda doença, toda enfermidade e todo mal que enfrentamos. No Evangelho de Mateus, Jesus disse algo profundo. Em Mateus 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Que promessa incrível! Jesus não está dizendo que precisamos de uma quantidade enorme de fé para ver cura e milagres acontecerem. Não, ele está nos dizendo que mesmo uma pequena quantidade de fé, quando colocada nas mãos de um Deus todo-poderoso, tem o poder de mover montanhas, superar obstáculos e trazer cura em um instante. O poder da fé, mesmo na sua menor medida, pode mudar tudo. Quando nos aproximamos de Deus em oração por cura, devemos primeiro examinar nossos corações para ver se realmente acreditamos que Deus pode curar. Devemos crer em seu poder de curar e em sua vontade de curar. Vejam, algumas pessoas podem acreditar que Deus tem o poder de curar, mas lutam com a crença de que Ele está disposto a curá-las especificamente. Mas a Bíblia é clara. Deus não é uma divindade distante e desinteressada. Ele é um Pai amoroso, e seu desejo é curar, restaurar e tornar completo. A cura é parte do caráter de Deus. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Em Marcos 9, versículo 23, Jesus disse a um homem: tudo é possível ao que crê. Esta é uma afirmação poderosa. Tudo é possível. Não apenas algumas coisas, não apenas poucas coisas, mas tudo. O impossível torna-se possível quando colocamos nossa fé em Jesus. Vocês podem estar enfrentando uma doença, uma enfermidade ou uma condição que parece insuperável, mas estou aqui para lhes dizer hoje que nada é impossível com Deus. Sua cura pode não vir da maneira que vocês esperam, mas se vocês crerem, se confiarem no poder de Deus, a cura pode vir. O milagre pode parecer diferente do que vocês imaginam, mas Deus ainda está trabalhando. No Evangelho de Lucas, encontramos a história de uma mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos. Ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, mas ninguém pôde ajudá-la. Ela estava desesperada. E então, ouviu falar de Jesus. Ela acreditava que se pudesse apenas tocar a orla de seu manto, seria curada. Ela não tinha dúvidas em seu coração. Ela não precisava que Jesus impusesse as mãos sobre ela ou dissesse uma palavra sobre ela. Ela acreditava que apenas tocá-lo seria suficiente. E quando o fez, Jesus imediatamente sentiu o poder sair dele. E a mulher foi curada. Jesus então disse a ela, em Lucas 8, versículo 48, Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Notem, amigos, que não foi o toque do manto de Jesus que a curou. Foi sua fé, sua crença, sua confiança em Jesus que abriu a porta para o poder de cura de Deus fluir em sua vida. Sua fé foi o catalisador para sua cura. Foi o mesmo com muitos outros que vieram a Jesus por cura. Eles vieram com fé e Jesus respondeu com cura. Vejam, a fé não é sobre saber todas as respostas ou entender como Deus trabalha.
É sobre confiar nele, mesmo quando não temos todas as respostas. É sobre dar um passo em obediência, mesmo quando as circunstâncias não parecem alinhadas com as promessas. É sobre escolher acreditar que Deus é bom, que Ele é fiel e que Sua palavra é verdadeira, independentemente do que vemos com nossos olhos físicos. Em Hebreus 11, versículo 6, somos lembrados de que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé não é apenas uma parte da vida cristã. É essencial, é o fundamento de nosso relacionamento com Deus e é a chave para receber cura de Deus. Quando oramos por cura, devemos orar com fé. Devemos acreditar que Deus pode curar e que Ele deseja curar. Devemos acreditar que Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não vemos resultados imediatos. A fé não é algo que podemos conjurar com nossa própria força. É um dom de Deus. E quanto mais alimentamos nossa fé com a palavra de Deus, mais ela cresce. Em Romanos 10, versículo 17, está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quando meditamos na palavra de Deus, quando enchemos nossos corações e mentes com suas promessas, nossa fé cresce. Quanto mais nos lembrarmos da fidelidade de Deus, de seu poder de cura e de suas promessas, mais nossa fé se elevará para enfrentar nossas circunstâncias. Mas a fé também exige ação. Em Tiago 2, versículo 26, está escrito: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Não basta apenas acreditar em nossos corações. Nossa fé deve ser ativa. Devemos agir sobre essa fé. Se estamos orando por cura, devemos continuar avançando, confiando em Deus, mesmo quando não nos sentimos melhor imediatamente. Não devemos desistir quando as coisas não melhoram da noite para o dia. Devemos continuar a nos firmar em suas promessas, continuar a declarar sua palavra e continuar a acreditar que a cura está chegando, seja em um instante ou ao longo do tempo. No livro de Mateus, há uma história poderosa de um centurião que veio a Jesus pedindo a cura de seu servo. O centurião disse a Jesus, em Mateus 8, versículo 8, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus maravilhou-se com a fé do centurião. Ele disse, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O centurião acreditava que Jesus não precisava estar fisicamente presente para curar. Ele tinha total confiança no poder da palavra de Jesus, e por causa de sua fé, seu servo foi curado naquele mesmo momento. Que exemplo de fé! A crença do centurião na autoridade e no poder de Jesus abriu a porta para a cura de seu servo. E acredito que hoje, se exercitarmos esse mesmo tipo de fé, a cura seguirá. Quando acreditamos que Jesus tem o poder de curar, quando confiamos em sua palavra e em suas promessas, estamos nos posicionando para receber dele. A fé e a oração por cura também têm a ver com perseverança. Trata-se de continuar a confiar em Deus, mesmo quando a cura ainda não se manifestou. Pode haver momentos em que oramos e nada muda imediatamente. Pode haver momentos em que lutamos com a dúvida ou quando as circunstâncias parecem piorar. Mas é aí que a fé desempenha seu papel mais poderoso. Ela persevera, continua a acreditar, a confiar e a declarar a palavra de Deus diante da adversidade. A fé diz, mesmo que eu não veja ainda, continuarei a acreditar. É nessa perseverança que muitas vezes vemos os maiores avanços. A oração não é sobre nossa capacidade de acreditar perfeitamente. Não é sobre ter uma fé impecável. É sobre ter fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, e confiar
no poder de Deus. Quando colocamos nossa fé em Jesus, quando acreditamos que Ele tem o poder de curar e que deseja nos curar, estamos abrindo a porta para que o poder de cura de Deus se mova em nossas vidas. Como vocês oram hoje, encorajo-os a orar com fé. Acreditem que Deus pode curá-los. Acreditem que Ele quer curá-los. Confiem que Ele está trabalhando em seu favor. E não importa como sejam suas circunstâncias, mantenham sua fé ancorada na palavra de Deus. Continuem acreditando em suas promessas e permaneçam firmes na confiança de que Ele é um curador. Pois quando oramos com fé, o poder de cura de Deus é liberado, e nada é impossível para aqueles que creem. Há um poder profundo nas palavras que falamos. Nossas palavras têm a capacidade de construir ou destruir, encorajar ou desencorajar, falar vida ou falar morte. Isso é particularmente verdadeiro quando se trata de oração e cura. A Bíblia nos ensina que as palavras que falamos podem ter um impacto direto em nossa saúde, nossa cura e nosso bem-estar geral. No processo de cura, a oração, a confissão, o que declaramos com nossas bocas, desempenha um papel crucial em desbloquear a cura de Deus. No livro de Provérbios, somos lembrados do incrível poder de nossas palavras. Em Provérbios 18, versículo 21, está escrito: "A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto." Essa verdade não é apenas um ditado bonito, é um princípio bíblico que devemos levar a sério. Quando oramos por cura, nossas palavras de confissão alinham nossos corações e mentes com a verdade da palavra de Deus. Elas servem como um veículo por meio do qual o poder de Deus é liberado em nossas vidas. A confissão não é sobre declarar o que queremos que aconteça de maneira manipuladora ou exigente, mas sobre falar em acordo com a vontade de Deus para nossa cura. Quando confessamos as promessas de Deus, estamos reconhecendo que Ele é a fonte suprema de cura. Estamos concordando com Sua palavra de que Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Nossa confissão de fé serve como um convite para que Deus manifeste seu poder de cura em nossas vidas. Em Romanos 10, versículos 9 e 10, Paulo escreve: "Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação." Esse princípio de confissão não se limita apenas à salvação, ele se estende a todas as áreas de nossas vidas, incluindo a cura. Assim como confessamos Jesus como Senhor e Salvador, para nossa salvação espiritual, também devemos confessar as promessas de Deus para nossa cura física. Quando confessamos as promessas de Deus sobre nossas vidas, estamos exercitando nossa fé. Estamos declarando que acreditamos que a palavra de Deus é verdadeira, que suas promessas são sim e amém, e que seu poder de cura está disponível para nós. A cura começa no coração, mas é liberada pela boca. Quando confessamos a palavra de Deus, estamos ativando o poder de Deus em nossas vidas. Estamos lembrando a nós mesmos e ao inimigo que a cura de Deus já é nossa por meio do trabalho consumado de Jesus Cristo. Considere o exemplo da mulher com hemorragia no Evangelho de Marcos. Ela sofreu por 12 anos e gastou todo o seu dinheiro com médicos. No entanto, sua condição apenas piorou. Mas quando ouviu que Jesus estava vindo à sua cidade, ela falou palavras de fé. Ela disse a si mesma: "Se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curada." Suas palavras de fé, sua confissão, foram o começo de sua cura. Ela acreditava que Jesus tinha o poder de curá-la. E ela declarou isso com suas palavras. Quando tocou o manto de Jesus, imediatamente foi curada. Jesus respondeu a ela dizendo, em Marcos 5,
versículo 34. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Notem que Jesus não disse, teu toque te salvou. Embora tenha sido o ato físico de tocar seu manto que iniciou a cura, Jesus disse, a tua fé te salvou. Sua confissão de fé, sua declaração do que ela acreditava, abriu a porta para sua cura. Suas palavras de fé foram uma parte essencial do milagre. Da mesma forma, quando oramos por cura, devemos falar palavras de fé. Devemos declarar as promessas de Deus sobre nossas vidas, falar cura em nossos corpos e confessar que acreditamos em seu poder de curar. Ao fazer isso, estamos nos alinhando com a vontade de Deus e convidando seu poder de cura a fluir livremente em nossas vidas. O próprio Jesus demonstrou o poder das palavras quando curava pessoas. Nos evangelhos, vemos ele falando diretamente às doenças e enfermidades, ordenando que saiam. Em Marcos 1, versículo 34, somos informados que Jesus curou muitos que tinham várias doenças. Ele também expulsou muitos demônios. Ele não apenas orava pela cura das pessoas, ele falava a condição, ordenando que fosse curada. Ele estava nos mostrando que nossas palavras, quando faladas com fé, carregam a autoridade de Deus para mudar nossas circunstâncias. No livro de Tiago, somos encorajados a falar cura sobre nós mesmos e os outros. Em Tiago 5, versículos 14 e 15, está escrito: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Notem que é a oração oferecida com fé, combinada com a confissão das promessas de Deus, que traz a cura. A fé sem ação é morta, e a confissão é uma maneira poderosa de agir na fé. Ao confessarmos a palavra de cura de Deus, também devemos lembrar que é importante confessar o que acreditamos em nossos corações. Nossa confissão não deve ser apenas um conjunto de palavras que falamos sem entendimento. Deve vir de um lugar de crença profunda. Quando declaramos as promessas de cura de Deus, devemos crer nelas com todo o nosso coração. Em Marcos 11, versículo 23, Jesus diz: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Há uma conexão entre o que cremos em nossos corações e o que confessamos com nossas bocas. O poder de nossas palavras vem quando falamos em alinhamento com o que cremos. Quando confessamos a palavra de Deus, não estamos apenas reconhecendo a verdade de sua palavra. Estamos declarando nossa fé nessa verdade. Por exemplo, quando estamos orando por cura, podemos confessar em Isaías 53, versículo 5: pelas suas pisaduras fomos sarados. Estamos concordando com a palavra de Deus que Jesus já pagou o preço por nossa cura. Estamos confessando que acreditamos no trabalho consumado de Cristo e que declaramos que a cura é nossa por meio de seu sacrifício. Também é importante lembrar que a confissão não é apenas sobre curar nossos corpos físicos, mas também sobre curar nossas emoções e mentes. Muitos de nós carregamos feridas do passado, feridas emocionais, mágoas, arrependimentos e cicatrizes que afetam nossa saúde mental e bem-estar. Mas a palavra de Deus fala a todas as partes de nós, não apenas aos nossos corpos físicos. Podemos confessar as promessas de Deus, de paz, alegria e cura sobre nossas mentes e emoções também. Em Salmo 147, versículo 3, está escrito: ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Quando falamos este versículo sobre nós mesmos, estamos confessando a capacidade de Deus de curar não apenas nossos corpos, mas também nossos corações quebrantados.
Quando declaramos que a paz de Deus guardará nossos corações e mentes, em Filipenses 4, versículo 7, estamos convidando sua presença de cura em nossas vidas mentais e emocionais. A confissão também é uma maneira de combater as mentiras do inimigo. O diabo é um mentiroso e tentará nos convencer de que não somos dignos de cura, que nossas doenças são grandes demais para Deus curar ou que Deus está nos punindo. Mas quando confessamos a verdade da palavra de Deus, estamos rejeitando essas mentiras e nos firmando nas promessas de Deus. Estamos declarando que somos mais que vencedores por meio de Cristo, em Romanos 8, versículo 37, e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, em Isaías 54, versículo 17. À medida que continuamos em nossa jornada de cura, que nossas palavras sejam palavras de fé, esperança e expectativa. Não falemos palavras de dúvida, medo ou derrota, mas palavras que se alinhem com a verdade e as promessas de Deus. Temos o poder de falar vida sobre nossos corpos, nossas mentes e nossos espíritos. Por meio de nossa confissão, fazemos parceria com Deus para trazer cura às nossas vidas. A confissão não é um evento único, é uma prática contínua. É algo que devemos fazer diariamente, falando as promessas de cura de Deus sobre nossas vidas, sobre nossos entes queridos e sobre nossas circunstâncias. Quanto mais confessamos sua palavra, mais nos alinhamos com sua vontade e convidamos seu poder de cura a se manifestar em nossas vidas. Lembrem-se, a cura começa em nossos corações e é liberada por nossas bocas. Portanto, falem palavras de vida, falem palavras de fé, falem as promessas de Deus e vejam como seu poder de cura transforma seus corpos, suas mentes e suas vidas. A mensagem sobre o poder da oração de cura, inspirada no fervor espiritual de Billy Graham, é mais do que um convite à fé. É um chamado vibrante para transformar nossas vidas através da conexão com Deus. No Brasil, onde a espiritualidade pulsa em cada canto, dos terreiros de candomblé às igrejas lotadas aos domingos, essa mensagem ressoa profundamente. A oração, como descrita, não é apenas um ritual, mas uma ponte para o divino, uma força capaz de curar corpos, mentes e almas em instantes. Ao ouvir essas palavras, senti uma mistura de esperança e reverência, como se o próprio Deus estivesse sussurrando promessas de restauração em meu coração. A história da mulher, com hemorragia, que tocou a orla do manto de Jesus e foi curada, me fez refletir sobre a coragem de acreditar, mesmo em meio ao desespero. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos hemorragias, sejam físicas, emocionais ou espirituais, e hesitamos em estender a mão com fé? A mensagem me ensinou que a fé não precisa ser grande. Um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas, como disse Jesus em Mateus 17, versículo 20. O que mais me marcou foi a ênfase na rendição. No Brasil, onde a comunidade e a solidariedade são valores centrais, muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, carregando fardos que não nos pertencem. A oração, porém, nos convida a soltar esses pesos nas mãos de Deus. A história de Naamã, que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, me fez pensar em como, às vezes, resistimos às instruções simples de Deus por esperar soluções grandiosas. Na cultura brasileira, amamos o espetáculo, o carnaval, as festas, os milagres televisionados, mas a verdadeira cura, como Naamã descobriu, vem da obediência humilde. Isso me levou a reconsiderar minhas próprias atitudes. Quantas vezes ignorei a voz suave de Deus por querer algo mais impressionante? Aprendi que a fé é um ato de entrega, não de controle. Outro ponto poderoso foi a ideia de que a oração cura não apenas o corpo, mas também as feridas da alma. No Brasil,
onde as cicatrizes de desigualdade, violência e perdas pessoais são comuns. Essa promessa é como um bálsamo. Muitos de nós carregamos dores silenciosas, culpa, rejeição, falta de perdão. A mensagem de Jesus, em Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. É um convite para aliviar essas cargas. Isso me fez refletir sobre como, na correria do dia a dia, negligencio a oração como uma ferramenta de cura emocional. Quantas vezes, em vez de orar, busquei distrações passageiras? A mensagem me desafiou a criar um espaço diário para conversar com Deus, não apenas pedindo cura física, mas buscando paz para meu coração. A confissão, como destacado, também me impressionou. No Brasil, onde a oralidade é tão forte, das rodas de samba às pregações fervorosas, nossas palavras têm poder. A Bíblia, em Provérbios 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Falar palavras de fé, como a mulher que disse: se eu tocar em suas vestes, serei curada, é um ato de alinhamento com a vontade de Deus. Isso me inspirou a mudar como falo sobre meus problemas. Em vez de reclamar ou duvidar, quero declarar as promessas de Deus, como, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Essa prática pode transformar minha perspectiva, trazendo esperança mesmo nas situações mais difíceis. Aplicando essas lições à vida, percebo que a oração não é um evento isolado, mas um estilo de vida. No contexto brasileiro, onde enfrentamos desafios como crise econômica, saúde precária e divisões sociais, a oração pode ser nossa âncora. Decidi reservar momentos diários para orar com fé, seja no ônibus lotado a caminho do trabalho ou na quietude da noite. Vou me comprometer a falar palavras de vida, rejeitando a tentação de murmurar. Além disso, inspirado pela história do centurião que confiou na autoridade de Jesus, quero fortalecer minha confiança em Deus, mesmo quando as respostas não vierem como espero. A mensagem também me lembrou da importância da comunidade. No Brasil, oramos juntos, choramos juntos, celebramos juntos. Vou buscar apoio em minha igreja e compartilhar minha fé com outros, pois a oração coletiva tem um poder multiplicador, como descrito em Tiago 5, versículos 14 e 15. Por fim, a mensagem me ensinou que a fé é perseverante. No Brasil, somos resilientes, enfrentamos dificuldades com um sorriso e a esperança de amanhã será melhor. A oração combinada com fé é o que sustenta essa resiliência. Mesmo que a cura não venha instantaneamente, confiarei no tempo de Deus, sabendo que seus caminhos são perfeitos, como diz Isaías 55, versículo 8. Essa jornada de fé me transformou, renovando minha esperança e me aproximando de Deus. Que possamos, como brasileiros, abraçar a oração como um ato de amor, coragem e transformação, trazendo cura não apenas para nós, mas para nossa nação. Meus amigos, se essa mensagem tocou seu coração e reacendeu sua fé, deixem um like agora para espalhar essa esperança. Compartilhem este vídeo com alguém que precisa de cura, física, emocional ou espiritual. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma palavra de vida que Deus tem para nós. Nos comentários, escrevam Amém ou compartilhem como a oração transformou sua vida. Vamos construir uma comunidade de fé juntos. Fiquem até o final, pois há uma surpresa especial esperando por vocês. Que Deus os abençoe.